Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje eu tenho um amigo antigo aqui que na verdade é um ídolo de todo mundo, da minha geração e das gerações todas seguintes que entraram no mundo da publicidade, no mundo da criatividade. Tenho certeza que você já viu ele na televisão, mas você não sabe como que é esse cara nos bastidores, um dos caras mais premiados e criativos da publicidade brasileira. Toninho Garcia, obrigado pela tua presença aqui no Pessoas de Valor. É um prazer. Olha o título, Pessoas de Valor. Só esse título... O legal de falar com você é que justamente você tem aí uma amplitude, né, de conhecimento e principalmente de talento, né, de vocação. E eu queria trabalhar um pouquinho essa questão que também esbarra na questão da palavra. Afinal, a palavra, né, com P maiúsculo, essa questão bíblica é super importante e mobiliza as pessoas. Mas eu queria trazer a palavra com P minúsculo, que é a palavra da criação, a palavra da criatividade e tal, dessa questão da redação publicidade. E você é um cara super premiado, né, no país inteiro, prêmios internacionais inclusive. Queria trazer um pouquinho essa coisa que hoje se fala muito, né, e eu tenho oportunidade, como o programa fala de desenvolvimento humano, neurociência e tal, eu trazer algumas pessoas que falam sobre essa questão da, vamos falar assim, da psicologia do consumidor, de gatilhos mentais, essas coisas que vendem e que não vendem. E no final das contas, por mais que a publicidade tenha mídia, tenha todo um mecanismo, tem todo um processo, no final das contas, o que as pessoas vão ser impactadas e vão comprar ou não comprar são palavras, né? São palavras mobilizadas com imagem. Muito importante, Ari. Eu tinha uma professora no Colégio Tarquínio Silva, Dona Marília, e outras professoras também, que liam as minhas redações nas outras classes. Falava, tem um moleque lá na segunda B, tal, que escreve. Aí eu ia, na época era recreio, hoje é intervalo, né? Eu ia pro recreio, a molecada, você que é o Garcia da Marília, pô, mandou bem, hein? Bom, bem. E aquele holofote eu gostava. Eu falei, então eu gosto de escrever, como é que eu posso ganhar vida escrevendo? Aí eu pensei em ser jornalista, mas de boa eu fui ver aquela parte do jornalismo, redação, falei, não gostei não, falei, eu prefiro ser engenheiro. Lá era mais chique o ambiente e tal. Eu falei, vou ser engenheiro, que nhaca e tal. Aí um belo dia me jogaram uma revista Realidade na minha mesa, um título extinto, já estava assim, profissão nova no mercado, publicidade. Era publicitário, né? Aí eu falei, o que é isso? Aí eu fui ver. Estavam precisando de diretores de arte e redatores. Muito bem. Diretores de arte eram pintores que não conseguiam vender seus quadros e iam subsidiar a arte deles sendo diretor de arte nas agências. E redator, qualquer um que soubesse escrever. Falei, é comigo. Eu sei escrever, mas mesmo assim eu fui fazer a Escola Superior de Propaganda para dar uma alicerçada e tal. E pronto, eu comecei ali. Eu falei, nunca mais trabalhei, só me diverti, só porque eu gosto do que eu faço. Muito bem. Pelo que você está falando, as palavras vêm desde a infância, então. Desde a escola você já escrevia bem, já é uma vocação mesmo. Não dá para você ser redator sem gostar de leitura, entendeu? Sempre fui Nossa, eu me lembro, minha mãe comprou uma vez uma enciclopédia, e naquela época muitos vendedores de livros nas portas e tal, e era O Mundo é da Criança. Eu fiquei tão ansioso para receber, a hora que chegaram as caixas de papelão, minha mãe falou, ninguém mexe hoje, amanhã eu vou abrir. Eu acordei cedo, 6 horas da manhã, arrebentei a primeira caixa, peguei o primeiro livro, quando minha mãe chegou para fazer o café, tudo bem, fiquei lendo aquele livro o dia inteiro, enquanto eu não devorei o livro, não devolvi para minha mãe. Então sempre gostei de ler, e é importante isso, porque você tem que se retroalimentar para pôr alguma coisa no papel, mas o resto é viver, né? O redator que... Você não consegue chegar... Eu gosto da minha profissão porque hoje eu escrevo muito melhor do que eu escrevi anos atrás. Porque eu vivi, pombas. Você não vai chegar na farmácia e comprar tempo. Dá, por favor, me dá 5 anos ali que eu preciso escrever. Não, eu preciso passar por... Você tem que passar pela vida, sofrer, entender para você ser um bom redator. E foi isso, então. Mas aí eu percebi que você falou gatilhos mentais. Eu notei... A gente fala muito em neurolinguística, né? A própria programação neurolinguística, a gente motivar as pessoas. Por exemplo, você tem o poder de comandar. Então, assim, olha, vamos lá, você vai ser bem-sucedido. Quer dizer, a própria motivação, o estímulo, né, de criar necessidade, tem um pouco disso. E aí a gente vê um monte de gente comprando coisas porque, de certa forma, tem esse conceito, né, da propaganda ser a alma do negócio, porque o tempo inteiro ela está incendiando as pessoas, está o tempo inteiro estimulando naquela de, olha, eu preciso ter isso, eu preciso comprar aquilo, senão eu não vou ser ninguém e tal. Eu vou falar é déjà vu para mim, talvez não seja para você nem para quem esteja nos assistindo. Aí que eu fui fazer o quê? A última faculdade, psicologia.
Falei, pô, eu preciso entender a alma das pessoas para vender mais. Sim. Aí eu entrei em psicologia naquela faculdade que fica na Anchieta, metodista. Mas eu estava trabalhando na TV Globo. A TV Globo me consumia demais, era na Praça Marechal Deodoro, lá em São Paulo. Eu criava os comerciais para o interior. Então aquilo era loucura, era uma loucura. Eu não tinha tempo. Eu estava almoçando no restaurante do lado, na Praça Marechal Deodoro, quando chegava o meu filé à parmegiana, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, agora eu vou comer isso aqui inteiro. Aí já entrava o Claudinho, o Tony Boy, meu apelido era Tony Boy na Globo. Tony Boy, então é hora de gravar. Eu falei, pô, aí eu ou engolia metade do bife e saía correndo, ou deixava o bife ali. Então era uma loucura a minha vida naquela época. Então eu só paguei a matrícula da metodista e não cursei. Mas de certa forma, todo redator, de certa forma, tem um pouco de psicólogo, né? Tem um pouco desse conhecimento. Mesmo que seja intuitivo, tem que conhecer do comportamento humano, né? Não é todo redator. Mas os bons redatores. Os bons redatores têm essa verve, Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer cursos pequenos, rápidos de psicologia. E foi aí que eu teve um que eu vi, que nós temos que preencher vazios emocionais. Aí eu falei, o que é isso? Deixa eu ver, que legal. Aí assim, o apelo. Porque a gente, o cliente vai lá e ele fala, só fala para mim aí que eu tenho uma vitrine lotada de camisetas. Mas isso aí é racional, eu falo. O ser humano responde muito mais a um apelo emocional do que a um racional. E como é que faz? Como é que se faz? Você tem estímulos emocionais, você tem emoções, você tem que usar emoções nos teus textos. Aí você começa com amor, paixão, você começa com humor. Eu gosto muito de humor, eu uso bastante humor. E o Santista gosta muito de humor. Por sinal, teus principais prêmios tem esse toque, né? Porque acho que a característica, tanto que uma vez me perguntaram, né? Poxa, qual a característica da publicidade brasileira, tal? Tem o humor que é nosso, né? Que é sagaz, né? Essa coisa da inteligência do brasileiro mesmo, de pegar uma sacadinha ali e fazer aquilo vender, né? E o Santista gosta muito de humor. E por sinal nós temos grandes publicitários, né? Desde a tua época, assim, que você já é um grande publicitário já faz tempo, né? Então você tem toda uma jornada. E depois vieram vários da nova geração. A gente tem aí hoje os mais recentes, Felipe Ribeiro, Rodrigo da Mata, até foram nossos alunos, que estão aí arrebentando, ganhando prêmios internacionais um atrás do outro e tal. Mas vamos voltar lá para a questão da palavra, porque para mim eu sou um pouco pragmático aqui no Pessoas de Valor. Quem assiste sabe que eu não deixo as perguntas muito com meias respostas. Estava falando da questão da palavra, não a palavra com P maiúsculo, mas a palavra do nosso cotidiano, e aí entra um pouco a programação neurolinguística. Um redator, hoje a gente fala muito de storytelling, um redator é um bom contador de histórias. Opa. E para mim, definitivamente, até deixar público aqui, você é um dos melhores contadores de história que eu conheço. Obrigado. Da onde vem essa inspiração? Você falou um pouco da experiência e tal, mas da onde vem essas histórias que você conta que transformam essas histórias de 30 segundos em peças incríveis, mas que não tem como não dar prêmio para você? É a vida, né? Da onde vem a minha inspiração? Hoje, eu não sou essa anta que eu aparento ser. Hoje, sempre que eu vou criar alguma coisa, eu peço para Deus, eu oro, eu fiz Espírito Santo, assim, eu escrevo devocionais todo dia. Mas isso tem uma coisa para mim, Toninho, essa coisa daquela parábola que o pessoal fala, né, de que o cara cobrou 1 milhão por uma martelada no navio, para o navio voltar a funcionar, e aí ele falou, o cara cobrou 1 milhão para dar uma martelada e o motor voltou a funcionar, só que assim, né, não era só uma martelada, né, tinha toda a experiência para saber onde martelar e saber que tinha que martelar para efetivamente voltar, né? A tua experiência, a tua jornada, né? Hoje a gente fala um pouco essa coisa, né, do cristão, né? Claro que se a gente for pensar, Deus está na nossa vida desde o momento que a gente foi concebido, mas se a gente for pensar... Ele conhece desde o útero da sua mãe, continua. Exato, mas se a gente for pensar que a tua inspiração, e você tem aí décadas de prêmios, décadas de textos maravilhosos, eu fico pensando assim, e aí até para a molecada nova que está começando, o que vale é a leitura, é estudo, o que seria um fundamento assim, como se a gente estivesse dando uma palestra aí para o pessoal das faculdades? Primeiro você tem que ler. Você tem que ler, se interessar por leitura, né? Quando eu entrei na SPM, eu lembro que o professor de redação falou, eu leio tudo, até bula de remédio. Eu falei, nossa, que horror, exagero, bula de remédio, coisa que eu nunca li. Eu não leio nem manual de carro, vou ler bula de remédio. Mas leia texto, leia romances, entendeu? Assista filmes. É muito importante você, até trash, filme trash, porque alguma coisa vai te passar. E aquilo você vai se retroalimentando dessas informações e vai vivendo a vida.
vida. Eu ficava vendo, eu gostava de escrever, que interessante, mas para mim, né? Eu lia casos de polícia, assim. Então, a página policial, eu via lá uma cena, o cara aconteceu, eu escrevia uma crônica, como se fosse contando aquela... Você se exercita, eu nunca pude sair para fora tal. Quem uma vez pediu que eu escrevia algumas crônicas foi a Adriana, que era a esposa do Cédric, e ela falou para mim, pô, Toninho, você escreve bem. Eu falei, você acha? Eu ficava com vergonha de mostrar minhas crônicas, porque publicidade é uma conversa, a crônica era outra. Aí eu comecei a escrever, então é isso, então você tem que ler, você tem que viver, entendeu? Você tem que sentir a vida. E, infelizmente... A inspiração, quando você fala, né? A inspiração do Espírito Santo e tal, mas aquele insight vem com todo o conhecimento, toda a tua parte, né, que você fez. Porque uma pessoa totalmente vazia fala assim, eu tô aqui esperando um milagre para vir um texto. Mas se você não se preparar para aquele momento, aquele milagre, também não vai adiantar absolutamente nada, né? Você tem que se retroalimentar, você tem que jogar... Você não vai fazer uma feijoada sem carne seca, sem feijão, sem arroz. Você pode ser um bom cozinheiro, mas se não tiver o material ali na tua mão, sinto muito, querido, bal. Você entendeu? Então, E você convivendo com os mais jovens, aí você falou do Neto, na produtora, mas o Cédric, né? Tem uma galera aí que já está um tempo, embora sejam novos, né? Já está um tempo no mercado publicitário, no mercado da comunicação. Você tem um sentimento dessa nova geração que eles estão lendo menos? Que eles... Não, só estão vivendo. Não, é porque viveram menos. Só isso. Um modelo de que assim, a molecada hoje em dia é meio burrinha, ou então não é tão criativo. Como você é publicitário, você sabe que a gente também precisa fazer um intervalo comercial, então a gente volta no minuto aqui no Pessoas de Valor com Toninho Garcia. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. O
Toninho é o único cara que entende na hora que a gente faz intervalo, porque a gente entrevista, sei lá, médicos, psicólogos e tal, aí o pessoal fica, pô, mas tem que interromper a entrevista. No caso, a publicidade é uma fala, né, que é fundamental. E aí tem uma expressão, Toninho, que fala assim que a publicidade ou a propaganda é a alma do negócio. Para mim, a alma da propaganda é a criatividade, é a redação e tal. E aí me vem algumas competências que a gente tem falado, principalmente em lives e em palestras por aí, sobre essa questão das competências do século XXI. Hoje se exige criatividade em diversas áreas. Para você, qual é um exercício que poderia dar de dica aqui para quem nos assiste, aí não só para publicitários, mas um exercício ou uma prática que você acredita que seria importante para estimular a criatividade? Assim, o que você acha que a gente poderia pensar para sugerir para os telespectadores? Ó, uma época, eu ficava vendo anúncios criativos e ficava imaginando qual tinha sido o briefing. Ah, legal. Como é que caminho inverso. O inverso, eu fazia o inverso. É uma prática. É uma prática. Falar, pô, como é que o cara criou isso? Como é que briefing que deram para ele? Que ousadia que ele... Mesmo assim, você ainda está falando com publicitários, mas, por exemplo, um médico, um psicólogo, tipo uma pessoa que te procura, vamos supor, você está lá na igreja e a pessoa chega para você e fala assim, poxa, Toninho, você que é super criativo, que dica que você pode dar para eu poder buscar novas soluções? Assim? De boa, o cara já nasce com a criatividade. Tem pessoa que, entendeu? Aí não tem como. Porque, veja bem, não é de hoje, não. Quando eu comecei em publicidade, em 1973, Roberto Duialibe, com mais um, escreveu um livro, Criatividade, tem até hoje. Sim, até hoje. Eu tenho até hoje esse livro. Foi livro de faculdade por muito tempo. Ele fez uma dedicatória para mim, que eu estava agradecendo, que eu estava a construir a piscina. Não a minha, a dele, vai ser a minha. Assim. Então, eu tenho até hoje esse livro. Ele já falava isso, ele já pegava a criatividade. Se você pegar o livro, você já viu o livro, que coisa mais criativa que o Clips. Justo. Ferramenta. Aquela ferramenta para desenvolver, entendeu? A criatividade. Agora, que coisas criativas que ninguém nota. Um Clips. Ele coloca no livro. Até então não tinha pensado um Clips realmente. E até hoje tem Clips. Mudou a forma, mudou a cor, é diferente, mas é um Clips. Sim. Alguém teve essa ideia. Sim. Então, querido, criatividade. As boas ideias. A gente pode dizer então que as boas ideias são simples, porque me vem o Clips, aí já vem caneta Bic, vem tantas coisas que são úteis, funcionais e que são coisas tão simples. Não que a ideia seja simples, mas a solução é simples. Justamente, eu considero o seguinte, que o mais difícil é você achar a simplicidade. Não fica dando volta na margem do lago, entendeu? Mergulha logo, mas essa simplicidade que você fala, eureka, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Entendeu? É isso. Eu ganhei um livro, na época, você conheceu, né, também, eu trabalhava na Tribuna com o Dino, que era chargista, extremamente criativo, empreendedor nato, né, sabe, você conhece bem ele, e ele me deu um livro que era Adams Óbvio, que era justamente, ele falava assim, sabe, o marketing é óbvio, né, que era justamente um livro bem antigo, tal, de marketing, essa coisa das soluções, quanto mais complexidade a gente coloca, significa que a solução não é boa, né, porque as soluções têm que gerar uma simplicidade. Justamente. Você sabe como é que eu conheço o Dino? Comecei com ele. Minha carreira de redator começou com ele. Ah, que bacana. É porque eu via no jornal A Tribuna as charges dele, né? E eu gostava. Aí eu estudava na Superior de Propaganda, mas eu comecei redator aqui em Santos, porque eu estava para subir a serra, ia para São Paulo. Aí eu peguei o jornal A Tribuna, na época tinha aqueles anúncios 4x9, que hoje não tem mais. Uma pancada de anúncios 4x9. E estava um redator grande, assim, redator publicitário. Redator publicitário, agência de Santos Cinex. Mas aí, antes de ir, eu já fiquei sabendo que a agência era do Dino, eu já conheci o Dino. Aí eu fui fazer o teste, para você ver o que é, você fala sagacidade. Eu quase que não fui aceito no teste, porque já tinha preenchido, já tinham 8 pessoas para fazer o teste para redator. E eu fiquei frustrado, mas eu tinha levado os meus anúncios da Superior de Propaganda, e o Ataíde, que era diretor de arte, também era sócio do Dino, ele chegou lá e falou assim, pô, o que houve, Ana Maria? Não, olha, a Ana Maria era secretária. O seu Ataíde, ele quer fazer o teste para redator, mas eu falei para ele, já está preenchido, já tem pessoas demais para preencher. Aí ele viu meus anúncios e falou assim, não, deixa ele fazer, Ana, deixa ele fazer. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi porque já estava preenchido, que era na mesa de reuniões e tinha 8 cadeiras. Aí eles puseram uma cadeira a mais para mim.
Eu tô lá, aí entrou um cara, tinha a cara do Dino, um bigode assim, sabe, todo, paletó de couro preto, todo elegante para dedéu, uma calcinha de lãzinha cinza chumbo, um belo sapato de Roberts, de pelica e tal. Eu falei, pô, esse cara tem cara de Dino. Aí eu perguntei para ele, o senhor é o Dino? Ele virou assim, sou. E quem é você? Eu falei, na época era só Toninho, sou só o Toninho. Aí eu virei pro pessoal e falei assim, gente, vocês não conhecem o Dino? Olha o que eu fiz, sem querer. Vocês não conhecem o Dino? Eu falei, gente, esse homem aqui é criativo demais, ele é o chargista do Jornal Tribuna, todo dia sai uma charge dele assim, hoje saiu a charge e tal, pronto, ali que eu ganhei. Depois eu vi os testes, tinha lá mais 2 redatores que se equipararam a mim. Mas eu apareci pro Dino. Comecei com ele. Aí me vem uma questão que é a atitude, né, Toninho? Assim, porque aí a gente está falando um pouco dessa questão da retórica, das palavras, tal, de criatividade, mas entra também o outro lado das pessoas que passaram, e eu sempre gosto de pontuar um pouco assim, que a gente já entrevistou grandes nomes, inclusive entrevistados internacionais, gringos mesmo, e aí de repente eu fico sempre tentando aprender com cada um, sabe? E eu vejo que um ponto comum, assim, tem a ver com essa questão da atitude deles todos. Assim, todas as pessoas de valor que passaram no programa tem essa coisa da atitude diferente, sabe? Se todo mundo está fazendo de um jeito, a pessoa vai lá e faz de outro. Então, se ninguém está fazendo nada, está todo mundo procrastinando, ele vai lá e faz, e aí de repente lança grandes produtos, grandes ideias e tal. E isso tem a ver com o Toninho Garcia? Muito, muito. Olha, eu comecei na Cinex. Quanto tempo nós temos ainda? Bom, não vai contar a jornada. Não. Eu vou contar um caso. Nós fizemos um anúncio que o cliente reclamou depois que não vendeu. Era anúncio de imóveis. E eu não participei muito do anúncio, só fiz o título, mas o resto eu não gostei de nada. Aí quando eu cheguei, o pessoal, o Dino, o Altaíde, estavam reunidos e falaram, só, você viu o anúncio da Arena? Não vendeu nada. Eu falei, não vendeu? Eu fingi que ia tomar café e fui na Arena. Fui falar com o doutor Silvio, falei, doutor Silvio, sabe que o seu anúncio não vendeu? Porque o seu anúncio está confuso, está poluído. Quem que está mandando aí a imagem? Quem que está mandando é o título? Não tem nada, está tudo uma bagunça. Olha só, era um garoto de 19 anos. 19 anos, fui lá falar com o cliente. Quando eu voltei, ele falou assim, bom, você pode mudar, mas eu posso fazer? Pode. Quando eu voltei todo feliz, eu disse, onde é que você teve? Eu fui lá na Arena falar com o doutor Silvio, eu sabia que o Silvio não sabia falar essas coisas, foi ele. Então agora você vai criar o próximo anúncio. Eu criei. Vendeu para Dedéu. Aí depois, nenhuma reunião da Arena podia ser sem que eu fosse junto. Atitude. Sim. Garoto, 19 anos. Agora tem essa questão da impetuosidade, dessa questão da ousadia, né, que você coloca muito, e claro, para mim, criatividade passa por isso também, mas também tem uma questão que me vem um pouco da resiliência. Você está no mercado há tanto tempo e agora, recentemente, você ganhou alguns prêmios, claro, né, assim, acho que essa coisa dos prêmios no mercado publicitário, para quem não é da área, entende que é uma forma de reconhecer os grandes projetos, as grandes ideias e os grandes profissionais. E aí eu vejo o Felipe Ribeiro, Rodrigo da Mata, todas as pessoas que a gente citou aqui, né, dos jovens publicitários e que eventualmente estão fazendo acontecer aí na nova geração, mas para mim você é um dos caras que mais tempo está no mercado, independente de estar em Santos, porque você já trabalha em Macan, já trabalha em São Paulo e tal, na Globo, mas você está na Thompson, né? Mas assim, você já trabalhou em grandes agências, teve as suas agências, né, está com a sua agência, e aí de repente hoje você continua ganhando prêmios. Existe um tempo como jogador de futebol? Porque você parece que é o Pelé, assim, né? Porque eu fico imaginando, tem um tempo para os criativos funcionarem. E você já saiu fora dessa crença faz muito tempo. A diferença é aquela história. Você, quando fica com mais idade, o redator, eu não tenho que correr o campo. O jogador de futebol tem que se aposentar. Tirando o Ceni do São Paulo, que foi esticando, ele era goleiro, ficava também, ele estava. Concorda? Mas o jogador de futebol não. Ele chega uma hora, 44 anos, é quando o redator começa a ficar melhor. Ele viveu. Ele tem ele viveu, ele tem a vida nele, já sofreu, já teve muito de experiência que ele pode colocar para o papel. Então aquilo é igual advogado. Mas o mercado não considera muito isso, o mercado publicitário, né? Porque assim, sempre abre muita janela para novos, tal, e o pessoal da antiga, quando eu olho nas agências, você sabe, a gente lá na app,
VP e olha o tempo inteiro em eventos e tal, a gente vê o pessoal da antiga se aposentando cedo e desaparecendo. Quando o cara vira dono de agência, ainda tem um pouquinho mais de longevidade porque ele vira empresário. Mas assim, ali na linha, no jogo mesmo, como você, ou como técnico, ou como, né, como jogador de futebol, são poucos. E você é um dos poucos que eu conheço que está ali atuando já há um bom tempo e fazendo coisas muito top. Primeiro que eu falei, eu amo, eu gosto do que eu faço. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Adoro escrever. Adoro escrever. Segundo, assim, eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser ousado. Então eu não me contento com... Eu tenho uma característica assim, todo anúncio que eu faço é como se eu estivesse disputando a conta. Eu não vou, só porque o cliente é meu, eu vou fazer, faz qualquer coisa. Não, primeiro tem que satisfazer a mim. Comprometimento. É meu, é comigo mesmo. Talvez seja um defeito meu, não é? Talvez uma qualidade minha. Eu gosto de me surpreender. Se eu me surpreendo, eu vou surpreender o cliente. Se aquilo surpreende a mim, eu vou surpreender o cliente. E tem uma técnica, né? Quando era máquina de escrever, eu fazia o teste da gaveta. Até eu criei esse nome, Eduardo Lima usa, redator e tal. O que é o teste da gaveta? Você escreve hoje. Na hora você acha que é um texto legal para Dedéu, mas será? Na época que eu escrevi, tirava o papel, punha na gaveta, deixava lá uns 2 dias, depois ia ver se aquilo me surpreendia, como me surpreendeu quando eu escrevi. Aí eu olhava aquilo e tal, alguns falavam, nossa, não deixa ninguém ver que eu escrevi essa besteira e tal. Hoje eu faço o teste da pasta, né? Hoje é do computador, eu faço o texto, como hoje, entendeu? Me pediram um texto, eu falei, tudo bem, eu te mando amanhã. Por quê? Eu vou escrever hoje, mas eu quero ler amanhã se está legal. Se está legal, se me surpreendeu, se amanhã vai me surpreender como me surpreendeu hoje. Então tem isso, então eu ainda gosto, mas vou ser sincero, eu pretendo parar, assim, mas não nessa volúpia, né? Porque eu pretendo trabalhar mais na obra de Deus. Quinta-feira agora eu vou pregar na minha igreja. Então eu leio muito a Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Se você me permite, eu vou ter que falar sobre isso também, assim, né, claro, até para a gente fechar, e já te agradeço muito pela tua presença aqui, é sensacional, né, a tua participação é incrível, eu tenho certeza que a audiência vai lá pro alto, né, com o Toninho aqui, mas assim... Você é um cara que é super sarrista, que sempre foi muito engraçado, tira onda de todo mundo e tal. Aí quando eu chego agora, encontro você mais recentemente, já tinha, claro, acompanhando você na igreja e tal, você, né, o Toninho cristão, efetivamente, tal, e aí mergulhado na obra e tal. E aí, de repente, assim, com todo humor e tudo que você já fez ao longo da tua vida, tipo, você tá naquela ideia de, assim, de ter tropeçado na rua, bateu a cabeça e de repente encontrou a palavra, como que foi queria saber um pouco como foi essa transição, sabe? Do Toninho que de repente caiu para essa questão cristã. Deus precisa de você na obra. Ele te dá várias oportunidades para você ir por amor. Você não vai pelo amor? Querido, você vem pela dor, Então já acabou, foi assim. Perfeito. Toninho, muito obrigado. Cara, parabéns pelo trabalho. Assim, se a gente pode hoje dizer que esse Pessoas de Valor foi uma homenagem, né, ao Toninho Garcia, foi, né, porque realmente ele é, sem sombra de dúvida, uma pessoa de super valor, mas assim, estava devendo ainda, né, porque a gente não tinha tido oportunidade de trazê-lo aqui no programa. Inclusive, a gente costuma 2 entrevistar um. Com o Toninho fiz eu e ele só para a gente ter bastante tempo conversar e vocês poderem usufruir um pouquinho dessa jornada, desse conhecimento desse cara incrível, tá bom? Então, Pessoas de Valor fica por aqui, e se você por acaso não assistiu desde o início do programa, tá lá pessoasdevalor.com.br, pode pegar do início, todos os programas estão lá disponíveis, tá bom? Um abraço e fica com a programação da Santa Cecília TV.